Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo de acompanhamento semanal. Vamos dar uma olhadinha hoje como foi a movimentação aí durante a semana no nosso índice Bovespa. Vamos passar aí pelo gráfico de 15 minutos, as nossas ferramentas de estatísticas, Range Stop, Força DX e Dispersão DX, e irmos direto ali para o gráfico no MetaTrader 5, gráfico de 1 minuto, analisando movimento a movimento, tentando encontrar ali o canal que o preço está fazendo em relação à média, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Lembrando que se você é novo no canal, se inscreva, ative aí as notificações e não deixa de colocar seu like no vídeo. Direto para o gráfico, 15 minutos, mini índice. Bom, semana aí do dia 12 de setembro ao dia 16, semana cheia, 5 pregões. Tivemos o índice Bovespa aí caindo praticamente a semana inteira, né? Fazendo um topo ali na segunda-feira no 115.400 e fechando a semana ali perto dos 110, né? Até perdeu 110 ali na sexta-feira, né? Um range diário semanal, então, tivemos aí de quase 6.000 pontos, que é um range bem considerável, né? Um range ali nada de muito extraordinário, mas um range mediano para alta aí para o semanal, pelo que a gente está acostumado a ver, né? Expectativa de range no dia, 2 a 3 mil pontos. Então vamos ver aqui dia a dia como foi o range. Segunda-feira, 1.500. Na terça-feira, 3.800. Terça-feira, claro, né, pessoal, a gente já sabia, expectativa de movimentação mais forte, com mais direção, havia ali um evento muito relevante na parte da manhã, notícias nos Estados Unidos, né? Então a gente já esperava, realmente amassaram o índice, né? E levaram para baixo depois ali, movimentação bastante direcional. Então aqui foi muito alto range, mas totalmente dentro do esperado, né? Então nenhuma surpresa. Quarta-feira tivemos um range ali de 1.500, na quinta-feira um range de 1.700 e na sexta-feira um range de 1.000 pontos, né? Então a mínima de 1.000, a máxima desconsidera os 3.800 porque foi um dia de altíssima volatilidade, esperado já, né? Não foi um dia normal, e no dia normal a gente não teve nenhum dia com range acima de 2.000 pontos num dia normal. Ou seja, uma semana tranquila, né, pessoal? Semana tranquila, com ranges aí absolutamente controlados. A gente já vai ver nas ferramentas ali a força, né? Então, não tivemos nenhum problema aqui no gráfico de 15 minutos, só de bater o olho para dar movimentação do índice, tá? Beleza, então, vamos lá direto para nossas ferramentas estatísticas. Vamos lá, pessoal, começando aqui com Range Stop. Eu estou fazendo esse vídeo aqui cedinho no sábado, então não está atualizado ainda, daqui a pouquinho já vai estar atualizado na sexta-feira, tá? Para vocês, mas eu já tenho as informações, eu vou mostrar para vocês em outro padrão, né? Então é o seguinte, aqui a coluna do range no índice, né? Média 7, 15, 25 e 100. Vamos nos concentrar aqui na média 25, como a gente faz aí semanalmente, tá? Então na segunda-feira, range na média 25 aí de 780 pontos. Na terça-feira, como esperado, range muito alto na média 25, 2.450, notícias, evento, né? Na quarta-feira, 1.075. Na quinta-feira, 1.290 e na sexta-feira tivemos ali 800 e pouco, tá? 800 e pouquinho. Então, bem tranquilo, né? Desconsideramos o dia de altíssima volatilidade, né? Dias normais, segunda, quarta, quinta e sexta, tá? Mínima de 800, máxima de 1.200, ranges absolutamente sob controle, né? Oscilando ali de médio para alto, mas totalmente sob controle. Ok, vamos lá para o Força DX. Então aqui a coluna do índice e vamos analisar aqui pela manhã, que é o mais importante para a gente, horário nobre do mercado, tá? Então vamos lá. Segunda-feira, 84 de força. Na terça, 132 também. Terça-feira já era esperado força maior, né? Então a gente não dá para considerar essa expectativa estatística de força aqui para um dia normal. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Quarta-feira, 110. Quinta-feira, 107. E na sexta-feira, 90, tá? Então, tivemos a mínima de 84, a máxima de 110, uma boa mediana ali na casa do 100, né? Uma oscilação muito próxima do 100 ali durante a semana toda, tá? Então, nada demais, né? Qual que é a expectativa estatística macro de força, pessoal? 80, 120, pouco mais, pouco menos.
Qual a maior probabilidade? Começamos a semana com a maior probabilidade de força no dólar, na casa ali do 80 a 90, 80 a 100, nesses níveis, né? E tivemos depois da terça-feira um aumento da força. Depois da terça que ajeitou o mercado, tivemos um aumento da força e foi por 110, 107 e nossa expectativa estatística de maior probabilidade foi ajustada para 90 a 110. Tivemos até na quinta-feira o mercado forte e na sexta já retomando ali para uma força mais baixa, que é o que deve permanecer pelos dados estatísticos, né? Pelo histórico que o preço vem fazendo. Teve um pico de força aqui, o mercado vai acalmando e deve estabilizar ali próximo de 90 a 100, por aí, né? Mas a gente vai esperar o mercado mostrar para a gente isso aí e vamos trabalhar com expectativas aproximadas, tá? Beleza, vamos lá para o dispersão DX. Bom, eu tirei aqui, pessoal, o dia 13, tá? A gente vai já ver ele separado, porque senão as distorções aqui ficam muito ruins, como teve uma movimentação muito brusca na terça, né? Então vamos analisar aqui dia 12, 14, 15 e 16 em separado. Depois a gente olha ali o dispersão do dia 13 para não dar uma disparidade tão grande ali nos dados, porque daí ele afunila, né? Ele afunila o histograma aqui, tá? Então vamos lá. O que a gente está considerando para dias normais, pessoal? Seletivo, 350, 400 para cima. E se manteve, né? Tivemos, claro, alguns momentos de picos um pouquinho maiores, tal, mas 350, 400 para cima operou seletivo, um bom ponto de entrada, realmente muito eficiente. Claro, um número um pouco menor de oportunidades, mas aumentando aí muito a probabilidade, tá? Mediano, que podemos considerar 250, 300, bem interessante também, muito decente aqui o número de oportunidades e também entrando num bom ponto operacional, tá? 250, 300 ali na casa do mediano. E mais agressivo, abaixo de 250. Aí sim, entrando um pouquinho mais cedo, mas operando bastante durante todo o dia. Vamos lá para o dia 13, vamos mostrar ali como foi a movimentação atípica ali da terça-feira, tá? Então olha aí. Movimentação na parte da manhã muito brusca, né? Então ali até as 10 horas aí o mercado veio fazendo movimentação forte mesmo às 9h30, que foi a divulgação. Depois começa a regredir, né? E depois das 10 horas já estava calmo, né? Então, muito importante, comentei no dia ali posterior, no dia de notícia, quer ficar de fora, pessoal, não tem tanta experiência, não quer passar um risco desproporcional, né? Para o robô ali 20, 30 minutinhos, das 9h30 até as 9h50, 10 horas, para o robô, religa às 10 horas e você já, mesmo assim, dependendo da movimentação, você já entra um pouquinho mais seletivo, mas não precisa de nada muito brusco, muito grande, muito diferente, né? Então, quem fez isso se deu muito bem. A movimentação depois das 10 horas ali já estava absolutamente tranquila, né? Mas, dava para operar aqui na notícia? Dava. Só que você tem que estar preparado para movimentações muito bruscas. A gente nunca sabe quais as amplitudes exatamente que vão acontecer. Pode ser algo mais fraco, mediano, muito forte. Nesse momento aqui tivemos muita força, muito brusco o movimento, né? Então, se você quer se preparar, tudo bem, mas saiba que é um risco um pouco maior, né? Tem que saber o que está fazendo, né? E se você quiser esperar um pouquinho ali para entrar, teu risco vai estar muito mais controlado. Tá? Então, bem sossegado aí depois das 10 horas, a movimentação ficou praticamente normal, ali um pouquinho mais agitado, claro, né? Mas nada muito discrepante não, tá bom? Beleza, então, vamos lá, direto para o MetaTrader 5 gráfico de 1 minuto. Vamos analisar aqui movimento a movimento para tentarmos identificar os melhores pontos de entrada na operação e o canal que o preço vai fazendo em relação à média. Então, como eu sempre faço um resumo aqui para vocês, seguinte, pessoal, linha vermelha aqui, média móvel de 25 períodos, tá? Então nós vamos esperar até a partir das 9h25 para monitorarmos o mercado e entrarmos na operação. Por quê? Porque nesse momento, às 9h25, é formado a média móvel 25 no dia. Os candles do próprio dia já formam então a média móvel, fica muito mais seguro por conta das distorções que poderíamos ter por relação de gaps, tá? Então vamos esperar às 9h25 para monitorar oportunidades. Primeira linha pontilhada cinza aqui, variação DX do preço de 200 pontos, ou seja, 200 pontos de distância em relação à média 25. E a segunda, 300, tanto para cima quanto para baixo. O que a gente quer encontrar aqui, pessoal? As distorções máximas que o preço vai fazer em relação à média 25.
Tá? Então, por quê? Nós sabemos que o preço se movimenta em ondas. O preço sai da média e volta para a média, sai da média, volta para a média, sai da média, volta para a média, sai da média, volta para a média, tanto para cima quanto para baixo. É assim que o preço se movimenta. É assim, é assim que o preço se movimenta. O que nós queremos aqui? Encontrar, em base estatística, as distorções máximas de maior probabilidade de o preço fugir da média e retornar para a média. E a nossa janela de oportunidade, pessoal, é essa aqui, né? Ó, então, deixa eu mostrar para vocês. A nossa janela de oportunidade é essa aqui. Quando nós encontramos o canal que o preço está fazendo em proporções máximas, né, em força máxima em relação à média, nós temos uma janela de oportunidades onde a probabilidade do preço chegar nesses níveis e retornar para a média é muito grande. Tá? Então, essa é a oportunidade que a gente está buscando, né? Os melhores pontos onde o preço vai sair da média e há uma grande probabilidade dele retornar para a média. Então, é isso que a gente está procurando estatisticamente e com as probabilidades. Tá? Então, fique atento, pessoal. Quando a gente bota aqui os canais, é porque a gente está monitorando alguns dados estatísticos, ou seja, força DX, range, dados, né? A gente coleta o mercado, onde a gente vai estipular aqui onde tende a ser os melhores canais, os melhores pontos de entrada na operação. Nesse caso, tá 200 e 300. Essa janela aqui é uma janela estatisticamente que tem uma grande probabilidade do preço vir aqui e retornar para a média. Não quer dizer que sempre ele vai fazer isso, né? Às vezes ele vai correr um pouquinho mais, às vezes ele não vai chegar lá, né? Mas é um canal onde a gente tem uma confiança estatística que há uma grande probabilidade. E quando há uma grande probabilidade, eu coloco o meu dinheiro em jogo, pessoal, né? Porque eu estou simplesmente operando com probabilidades ao meu favor, tá? Então vamos lá. Então é isso aí. Então vamos lá. Começando aqui, dia 12, segunda-feira. Vamos esperar a formação da média do dia, às 9h25, né? E já foi dar oportunidade aonde, pessoal? Aqui. O preço bateu o quê? 200, 230. Ou seja, quando o preço chegou nesses níveis aqui, é um bom ponto de nós vendermos o índice aqui, porque a tendência dele retornar para a média é grande. E foi o que aconteceu. O preço deu o DX aqui, entre 200 e 300, entramos na operação e ganhamos dinheiro. O preço retornou para baixo. A gente estava vendido, ganhamos dinheiro, tá? Se o preço tivesse caído, pessoal, e encontrado esses níveis aqui, nós iríamos comprar o índice. Por quê? Comprar, a probabilidade dele voltar para a média grande, a gente ia ganhar dinheiro se ele subisse. Tá? Então, vamos lá. Voltou na média aqui depois, mais uma vez oportunidade. O preço veio aqui no canal, 200, 300 pontos contra a média, né? Contra a média, aí o preço veio aqui e recuou. Não chegou a tocar a média, mas deu ganho, né? Deu o teu ganho. De qualquer forma, o preço voltou a dar oportunidade aqui, entre o canal 200 e 300, aí você vai achar o melhor ponto que você quer. Ah, eu quero entrar mais agressivo, 200. Quero entrar mais conservador, 300. Aí você vai escolher dentro do canal que você está estudando, né, os melhores pontos, tá? E daí o preço voltou para a média, ganhou dinheiro, tranquilo, vendeu, ganhou, vendeu, ganhou. 3 oportunidades já aqui nesse movimento, né? Depois o preço caiu abaixo da média. Deu oportunidade? Deu. O preço veio dentro do canal aqui para baixo, 200, 300. Compramos o índice, ganhamos dinheiro. Depois, o preço veio aqui de novo, oportunidades. Veio aqui, saiu um pouquinho, veio até um movimento com força, hein? Veio 200, 300, chegou lá no 350 e daí cedeu. Veio e deu ganho. Lembrando sempre, né, pessoal, não vou entrar em detalhes aqui, mas se o preço for contra a nossa operação, nós temos pontos estatísticos e estratégicos de aumentar a posição para manter o nosso preço médio atualizado frente à movimentação, para facilitar a nossa saída no primeiro recuo que o preço vier fazer em relação à média, né? Então nós não vamos ficar estáticos aqui. Por exemplo, se você entrou aqui e aqui você aumentou uma posição, você trouxe seu preço médio para cá e ganhou dinheiro aqui, né? Então não tem problema, né? Mas por mais que você tenha entrado aqui e não aumentado a posição, você ganhou dinheiro aqui também, porque o preço veio tocar a média aqui rápido, né? Sem nenhum problema, tá? Beleza, o preço veio continuar movimentando aqui, foi dar a oportunidade aqui 200, entrou, vendeu, ganho. Depois, foi dar a oportunidade aqui, já meio-dia, entrou, ganho, entrou de novo, até fugir um pouquinho, olha aí, bateu 300, 330, ganho, fácil, momento fácil, galera, saiu
voltou para a média de novo. Então, entenda, pessoal, aqui terminou o nosso horário nobre do mercado, né? Então, aqui entre meio-dia e 1h o mercado já vai ficando mais lento, né? Então, horário nobre do mercado, 9h30 até as 13, 14 horas no máximo ali, é horário nobre até as 13, né, galera? 14 já vai ficando mais lento, tá? Horário nobre do mercado, onde temos mais força, mais volatilidade e mais movimentação, consequentemente mais oportunidades, tá? Bom, pessoal, então, veja só, quem é novo aí, não conhece muito o mercado ainda, precisa entender e tem que ficar muito claro isso. Aqui a gente não quer descobrir o que o mercado vai fazer, adivinhar, não. Nós só interpretamos dados estatísticos. Nós coletamos dados diariamente, movimento a movimento, minuto a minuto, segundo a segundo que o mercado vem fazendo. 1, 2, 3, 4, 5 dias, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 1, 2, 3, 4, 5 meses e mais, né? Esses dados compilados pelas nossas ferramentas estatísticas vão nos mostrar os melhores pontos de entrada na operação. E o gráfico aqui está apenas consolidando o nosso estudo. Isso tem que ficar muito claro. Eu não estou aqui olhando o gráfico e tentando adivinhar os pontos. Não. O nosso canal aqui já está traçado. As nossas ferramentas já nos mostram os melhores pontos, já nos mostram onde a gente deve colocar nosso aumento de posição, onde a gente aceita sair da operação com perda, onde a gente deve colocar o nosso ganho. Todos os parâmetros já estão, né, estudados estatisticamente. O gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês é apenas para mostrar visualmente as informações que nós já temos estatísticas, que nós já temos para parametrizar nosso robô. Então aqui só está o quê? Confirmando que o nosso estudo está absolutamente correto. Então essa análise gráfica, pessoal, eu não estou aqui falando, então, olha, foi bom esse ponto. Não, a gente já sabe que esse ponto é bom estatisticamente. Claro, se não fizer o que a estatística falar, a gente vai ser estopado num ponto que a gente aceitou. Mas a movimentação que eu vou mostrar aqui para vocês durante todos os dias, ele está simplesmente mostrando que o estudo estatístico está sendo feito da forma correta, porque o mercado está respeitando os pontos de análise que nós estamos estudando e configurando nossos setups, tá? Então esse estudo visual que eu estou mostrando para vocês aqui é apenas visual, é apenas para vocês entenderem e verem com mais facilidade a movimentação que o preço está fazendo, né? Eu não precisaria de nenhum gráfico para me mostrar isso, porque os dados que eu coleto, eu consigo enxergar o gráfico pelos dados que o mercado me fornece, só números. É só números, mas visualmente fica muito mais fácil de vocês entenderem, né? Eu não precisava disso, eu preciso de outras informações para configurar meus robôs, só dados estatísticos, só. E o gráfico é o que forma o gráfico, né, galera? Os dados estatísticos o gráfico, é o preço se movimentando, então é aquilo lá. Eu só estou enxergando de uma outra forma, entendeu? Então é muito interessante isso aí. Então vamos lá, depois meio-dia, 1h, o mercado já ficou um pouquinho mais lento. E o mercado, quando fica mais lento, é o seguinte: a gente sabe que na parte da manhã nós temos uma força. Na parte da manhã, desculpa pessoal, na parte da manhã nós temos aí uma força maior, área nobre do mercado. Parte da tarde tende a ter uma força menor, né? Então, nós sabemos que se nós temos uma força menor, a tendência é o preço alcançar distorções menores em relação à média. Então, se pela manhã nós estávamos buscando um canal de 200 a 300 e estava sendo muito preciso, né? O preço estava indo lá e voltando, indo lá e voltando. Às vezes passava um pouquinho, mas estava bem coerente o canal, né? Na parte da tarde, se a força está diminuindo, ou seja, pela manhã a gente espera uma força de quanto, pessoal? 90, 100, mais ou menos ali num dia normal, né? E na parte da tarde, o que a gente espera de força? Na casa ali dos 60, 70 no máximo, tá? Ou seja, as distorções que o preço vai fazer à tarde tendem a ser menores do que pela manhã. Então, o canal que pela manhã é de 200 a 300, na parte da tarde não vai chegar quase nisso. Por quê? Não tem força o mercado. Então, veja nitidamente, depois da meio-dia, olha só o que o mercado está fazendo, pessoal. Olha o que o mercado está fazendo. Está continuando a fazer o que ele sempre faz, e é a regra da movimentação. Como que o mercado se movimenta? Saindo da média, voltando para a média, saindo da média, voltando para a média, saindo da média, voltando para a média, saindo da média, o dia inteirinho. Só que quando tem menos força,
o mercado vai fazer isso com menores distorções do preço em relação à média. Então ele vai fazer uma distorção aqui, olha, de 100, 120, aqui chegou no 200, aqui foi lá no 120, 140, aqui foi no 100, aqui foi lá no 150. Ele vai oscilar em distorções menores. Então nós vamos nos ajustar, colocar um canal menor. Qual menor? Aí a estatística vai mostrar pra gente o que? Um 140, 180, 150, 180. Aí você vai fazer o seu ajuste frente aos dados estatísticos do período da tarde, que é a maior probabilidade do preço se movimentar com determinada força. Tá? Então, nitidamente, o preço continua se movimentando, galera, da mesma forma sempre, só que com amplitudes menores, né? Não chegando ali no 200, mas oscilando da mesma forma, saindo e voltando, saindo e voltando. Todos aqui são oportunidades, só que você tem que se ajustar à dinâmica do mercado de acordo com a força e o período. Tá? Então, vamos lá, terça-feira. Terça-feira, aí era outra coisa, né, pessoal? Aí já era esperado uma movimentação com muita força, muita direção, movimentação brusca, muita volatilidade. Às 9h30, o mercado realmente amassaram ali o índice, né? Movimentação muito forte, né? Então você quer entrar? Tudo bem, mas tem que estar preparado para uma movimentação muito brusca, muita força. A agressão aqui vai ajudar lindamente, né? A agressão vai ajudar lindamente. Eu não falo muito sobre agressão aqui nos vídeos de acompanhamento semanal, pessoal. Por quê? Porque eu estou falando mais aqui do básico da estratégia, né? A agressão é uma coisa mais nível avançado, né? Então vou fazer mais alguns vídeos à frente sobre isso aí, é sempre bom consolidar conhecimento, tá? Mas nesses vídeos de acompanhamento semanal aqui é algo mais básico da estratégia, tá? Bom, agora o que é interessante observar aqui, pessoal, depois das 10 horas o mercado já acalmou, o preço veio, tocou na média aqui 10 e pouquinho e já manteve o quê? É claro que quando a gente espera uma movimentação forte, eu não vou retornar para o mercado às 10 horas esperando um DXY 200, 300. Claro que não, né? Você vai ter que entrar um pouquinho mais seletivo. O quê? Um 250, 350, um 300, 400, tá? Então, teria entrado muito bem também, né? O 200, 300 não teria passado calor. Teria dado muito dinheiro, muito bom, só que é um risco desnecessário, tá? A gente tem que se ajustar. Então, muito coerente ajustar ali teu canal numa volta de notícia dessa para um 250, 350, 300, 400, tá? Depois que passou a notícia, claro, né? Deu no mínimo meia hora ali da notícia, tá? E daí o que aconteceu, pessoal? O mercado continuou se movendo. Veja só, esse movimento aqui é um movimento de grande estresse do mercado, já esperado. Aconteceu alguma coisa, foi divulgada alguma notícia, algum evento, né? E o mercado vem muito forte. Pá. Depois o mercado acalma, pessoal. Os ânimos se acalmam. O que acontece? O preço continua se movimentando como sempre. Como ele anda. O preço anda assim. É a forma dele se movimentar. Saindo da média, voltando para a média. Saindo da média, voltando para a média. Saindo da média, voltando para a média. Para cima e para baixo. Saindo, voltando. Com as amplitudes que nós estamos estudando, né? E a gente vai pegar o quê? Oportunidade, 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 oportunidade. É isso. Nós vamos caçar oportunidades. Só. E oportunidades. E aonde que a gente encontra oportunidade? Em base estatística. Tá? Então é isso. O preço continua se movimentando, galera, dando muita oportunidade. Foi muito bom, estava com muito volátil, muita força. O mercado estava muito bom na terça-feira, né? Então tem que saber como operar. Mas porra, muita oportunidade terça-feira, foi excelente, né? Olha aí, mostrei, galera, lá no Instagram, para vocês, quem não segue ainda, a gente segue lá, @RoboInvest, mostrei o resultado do nosso Maverick operando no dólar na terça-feira, fez 60% de lucro. Claro que um risco um pouco maior, porque inclusive ele operou a notícia, mas estava muito bem ajustado, se ajustou para o mercado e foi recompensado. Né? Então, às vezes, risco é aumentado um pouco, mas a recompensa também é grande, galera. Né? Então, o Maverick fez mais de R$2.000 no dia com 3.000 de investimento. Olha isso, pessoal. Em um dia, em algumas horas. Né? Por quê? Muitas oportunidades, mercado muito volátil. Né? Então, no índice, a mesma coisa. Entrou ganho, entrou ganho, entrou ganho, entrou ganho. Olha quanta oportunidade aqui. E depois, respeitando o canal. Respeitando o canal. Né? Não tivemos mais problemas. Na parte da tarde, o que eu recomendaria ali?
Se a gente estava operando na parte da manhã com um canal um pouquinho maior, 250, 350, 300, 400, na parte da tarde, onde a gente sabe que a força vai cair um pouco, mesmo num dia de maior volatilidade, retorna para o canal que a gente esperava outro dia de manhã, 200, 300. E olha o que aconteceu. Oportunidade, ganho, oportunidade, ganho, oportunidade, ganho. E veio a tarde da terça-feira, foi mais forte do que uma tarde normal, sem problemas. A gente já sabe disso. O mercado à tarde tende a diminuir proporcionalmente a força que fez pela manhã. Se a manhã foi muito forte, a tarde tende a ser mais fraco do que pela manhã, mas proporcionalmente. Então a gente não pode esperar uma tarde de terça-feira que teve uma força muito alta da manhã que seja igual num dia normal. Não, o dia da terça não é normal. Então a força da tarde da terça-feira tende a ser mais fraco do que a manhã da terça, mas muito mais forte do que uma tarde normal, né? Então, essa experiência, essa análise, você precisa ter muito claro, né, pessoal? Senão, você pode se complicar, tá? Tem que entender. Beleza, então tivemos ali uma terça-feira forte de mercado. O que a gente vai esperar para quarta-feira? Por mais que na quarta-feira não tenhamos tido um mercado, nenhuma notícia, nenhum evento, depois de dias onde o mercado teve altíssima volatilidade, eventos, notícias, né? Nós sempre esperamos uma movimentação um pouquinho mais forte, né? Por quê? O mercado tende a manter um pouco aquele ímpeto, né? Aquela movimentação um pouquinho mais forte e depois, se for baixar, vai acalmando. Senão se mantém, né? Mas então a gente entrou na quarta-feira já esperando um pouquinho mais de força. O que, pessoal? Se o normal padrão era na casa ali do 200, 300, nitidamente eu colocaria ali 250, 350 no mínimo para uma manhã de quarta-feira depois de um dia muito forte que foi a terça, tá? E galera, quem fez isso foi recompensado, porque tivemos ali uma força boa, muita volatilidade, manteve-se pela manhã a força na casa dos 110, na terça foi 130, caiu, mas manteve um bom nível ainda. É claro que se você manteve o 200 a 300 do teu canal, você não se deu mal, mas você passou um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais do que você gostaria, tá? Então isso vai se refletir em número de oportunidades e também em resultado financeiro, que vão te alertar disso. Então se você manteve ali 250, 350 o canal, foi muito bem, entrou bem posicionado, não passou calor, praticamente não pegou aumento de posição, então foi excelente, galera. Lembrando que o aumento de posição nós vamos utilizar para sair de encrencas, para sair de movimentações um pouquinho difíceis para a gente. O que a gente quer, o que é? Entrar na operação, sair com o nosso ganho sem precisar aumentar a posição, tá? Não tem essa história de querer aumentar a posição para ganhar mais dinheiro porque põe mais contrato. Não. O aumento de posição é para nos tirar de movimentações difíceis. E nesses movimentos a gente não quer nem ganhar dinheiro. A gente só quer preservar o que a gente já ganhou em movimento fácil. Porque a gente sabe que 99% são movimentos fáceis. E os movimentos difíceis a gente vai querer apenas preservar o que a gente já ganhou, tá? É um conceito muito importante assim também. E olha aí, galera. Na quarta-feira, muita oportunidade. O preço continuando se movimentando como sempre, né? Saindo da média, voltando para a média, né? As amplitudes um pouquinho maiores do que a gente viu na segunda, mas a gente já estava ligado nisso, né? Então, quem entrou ali no canal um pouquinho maior, entrou melhor posicionado. Quem não entrou, passou um pouquinho mais de calor, mas também não deu problema nenhum, que a movimentação foi muito boa, indo e voltando aí sem nenhum problema, tá? Parte da tarde, pessoal, olha aí, depois da meia-dia, 1 hora, mercado continua se movimentando como sempre, porém, força um pouco menor. Força um pouco menor, vamos ter o quê? Canal um pouco menor. Então, se estávamos trabalhando ali com 250, 350 pela manhã, o que a gente vai buscar ali na parte da tarde de canal? Na casa ali do 200 a 300, ou até uns 180, 280, nesses níveis, tá? Então, o canal vai baixar um pouquinho, proporcionalmente ao que estava fazendo pela manhã, né? Então, você vai fazer o seu reajuste ali, vai manter um nível bom de gerência de risco e vai continuar entrando nas oportunidades que o mercado continua te dando durante todo o dia, tá? Alguns movimentos até chegaram a se estressar um pouquinho mais, olha aí, batendo 200, 250, 300, mas movimentos rápidos, fáceis, sem o menor problema, tá? Olha aí, o canal mais lento, então olha aí, 180, 160, as amplitudes máximas, né? Às vezes pegando 200, mas nitidamente um canal menor do que a gente viu na quarta-feira pela manhã, né? Então, dentro de todo um estudo estatístico e se mantendo ali a movimentação. Vamos lá. O
Quinta-feira, depois que tivemos uma terça muito forte, uma quarta-feira mediana para forte, uma força de 110 na quarta-feira, né? O que a gente vai esperar para terça? Mantivemos, galera, mantivemos a expectativa de fazer uma força ali na casa próximo de 110 e do canal se manter na casa 250, 350. Mantive as expectativas e, mais uma vez, tivemos as estatísticas recompensando nossos resultados. Por quê? Porque o preço começou a atravessar um pouco aqui o canal de 200, 300. Então, aqui o canal ainda está 200, 300, né? E o preço indo com muita facilidade. Ou seja, força. O mercado com força. Aqui o mercado não estava 80, 90. O mercado aqui estava acima de 100, nitidamente. Por quê? Força, indo, a distorção uma grande e voltando. Indo e voltando, indo, mas com amplitudes um pouquinho maiores. Ali passando 300, 350, aqui 300, 400, né? Aqui também, olha aí. Então, nitidamente, movimento aqui mais difícil, olha aí. O preço indo com mais força, pegando mais direção. E uma coisa que é um conceito importante também. Geralmente, força maior vem com mais direção. Às vezes não vem, mas tem que estar preparado para isso, né? Então, aqui só movimento fácil. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Mesmo com distorção, você estava trabalhando aqui com um canal de 250 a 350, né? Entrou, saiu sem problema. Aqui é um movimento difícil, onde nós vamos o quê? Aumentar posição em pontos estatísticos e estratégicos para preservar o dinheiro que a gente ganhou numa operação fácil. Então, por exemplo, pessoal, aqui você entrou, saiu, eu ganho. Aí aqui você entrou de novo. Então vamos supor que você está entrando ali com um canal de 250, 350, entrando no meio. Você manteve o canal que estava operando na quarta, tá? Aqui é quinta-feira. Então vamos supor que você colocou ali, se o canal é 250, 350, você está entrando no 300, um meio do caminho. Beleza, então você entrou nesse ponto aqui, ó. Tá? Entrou nesse ponto aqui. O preço veio contra a operação, quantos pontos? 600. E fez um retorno significativo, tá? Então ele veio 600 pontos da sua entrada. Aqui você aumentou a posição no mínimo 2 vezes, tá? No mínimo 2 vezes. 600 pontos contra a sua entrada, 2 aumentos de posição. Beleza. Aí você fez um recuo de 270 pontos, 280 pontos de recuo, quase 50% de recuo da tua entrada, do que você teve que percorrer. Dá para ser do trade aqui? Dá. Não estou falando que todas as configurações saíram, vai depender dos pontos de aumento, da relevância dos aumentos, tá entendendo? Então, você pode ter saído do trade aqui, com seu ganho, tá? Entrou, aumentou a posição 1, 2 vezes, trouxe o preço médio, saiu com ganho. Ou não, ou você não conseguiu puxar teu preço médio para sair. Aí o que vai acontecer? Você vai continuar pendurado no trade, o preço foi contra a tua operação, do teu ponto de entrada, ele fez uma mínima de 840 pontos contra a sua operação. Aí aqui você aumentou 1, 2, 3 vezes e aí você saiu na correção que ele veio tocar na média, tá? Ele fez uma correção de 250 pontos. Então, o preço correu, pessoal, presta atenção, 840 pontos da tua entrada e corrigiu 250. Foi uma correção pequena para o movimento inteiro. Mas, dependendo dos seus pontos de posição e da relevância dos seus contratos para puxar o preço médio, você pode ter saído com um pequeno loss no 0 a 0 ou com um pequeno ganho, tá? Mas esse é o típico movimento difícil que se você for puxar o range aqui, pessoal, olha, qual foi o range? 1.200 pontos, 1.300 pontos, né? É o movimento mais difícil que você tem que preservar o valor, tá? Preservar o seu dinheiro. Então, tem que ser feito em base estatística, tá? Vai acontecer, de vez em quando, esse tipo de movimento, tem que estar preparado para isso. Não tem jeito, tá? Tem que estar preparado. Beleza, depois o preço continua movimentando, já a parte da tarde, né? Parte da tarde o quê? Tendência é ter um canal menor do que a gente viu na parte da manhã. Então, vai cair um pouco a força, as amplitudes vão diminuir, mas o preço vai continuar dando oportunidade como sempre. Saindo da média, voltando, saindo, voltando, saindo, voltando. Olha quanta oportunidade aqui. Né? E sem calor algum, galera. Sem calor. Tivemos no dia, na semana, tivemos um movimento difícil, que foi aquele ali que eu mostrei para vocês agora. Entendam? A semana inteira, tirando ali a notícia, que não é movimento difícil, a gente já sabia aquilo lá, então, né? Movimento difícil, o que que foi? Só naquele da quinta-feira até agora. O resto da movimentação, fácil. Só fácil. Mas tem que saber que vai ter que lidar com o difícil. Não vai devolver no momento difícil tudo que você ganhou. Nos momentos fáceis. Não pode. Né? Então tem que estar preparado. Tá?
Beleza, vamos lá. Sexta-feira, dia 16. Depois de uma movimentação muito forte na terça, quarta e quinta vindo com movimentação mais forte do que vinha fazendo antes, ou seja, a expectativa estatística de sexta-feira, qual que era de força? Mantendo algo entre 90 e 110. Canal, em vez de 200 a 300, reajustamos para 250 a 350 no mínimo, né, na parte da manhã. O preço pela manhã até que não fez nada tão forte, né? Até que não fez nada tão forte. O preço mostrou ali que estava oscilando com uma força menor. Na sexta-feira o mercado pela manhã fez uma força menor mesmo. Amplitudes menores um pouco, ou seja, limitou um pouquinho o nosso número de oportunidades, porque a gente estava esperando o mercado um pouquinho mais forte, né? Deu uma movimentação brusca? Até que deu. Olha aí, aqui perto das 11 horas fez um trade mais longo, né? Então ele entrou aqui, ó, aí aqui vai recompensar você estar entrando com um DX um pouquinho maior, né, 250, 350. Aqui entrou menos, mas entrou menos, né, até as 11 horas, mas às 11 horas fez uma movimentação mais forte. Entrou, até passou, ó, 350, 400 aqui, né, e depois voltou para a média. Mas um movimento fácil, por quê? Foi com força, voltou com força, rápido, não tem problema, né? Então aqui você conseguiu entrar. Então mesmo a gente operando com expectativa de força de 90 a 110, o preço fez uma força de 90 na sexta, a gente operou um pouquinho menos, mas conseguiu operar bem. Ah, não operou? Não, operou sim, operou bem. Não foi um número tão grande de oportunidades como a gente viu na terça e quarta-feira, que o mercado estava com força de 110 na parte da manhã. Como a força caiu para 90 na parte da manhã, tivemos menos oportunidades, mas tivemos boas oportunidades, né? Na parte da tarde, a gente sabe que o mercado vai ficar mais lento, né? Em relação ao que ele fez na sexta pela manhã. Tá? E foi o que aconteceu. Tivemos o mercado mais lento, mas mesmo assim tivemos boas oportunidades. Saiu da média, entrou no canal, voltou para a média. Saiu, voltou. Saiu, voltou. Saiu, voltou. Saiu, voltou. Operamos muito bem. Sexta-feira à tarde também, boas oportunidades. Canal um pouquinho menor, mas mesmo assim, excelentes oportunidades na sexta-feira à tarde. Tá? Geralmente sexta-feira é um mercado lento. Não, essa sexta foi um mercado muito bom. Tá? Tivemos ótimas oportunidades aí no nosso índice. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A semana foi excelente, né? Tivemos base estatística se mantendo, nossas expectativas, nossos estudos se consolidando realmente. Foi muito boa a movimentação, muito boas oportunidades. Operamos sempre com gerenciamento de risco muito bem ajustadinho, então não temos do que reclamar. Foi uma ótima semana operacional. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam que amanhã, então, farei o vídeo do acompanhamento semanal no dólar. Também um vídeo um pouquinho mais longo, mas um vídeo muito importante. Bastante conteúdo aí. Não deixem de assistir. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Antes de encerrar o vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável ou bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Bom final de sábado para todo mundo. Até mais, pessoal.